Então vamos lá, pessoal, dando continuidade à aula passada, vamos ver a segunda parte do polimorfismo aqui. Vamos ver a tela, como é que ficou. Então foi criada uma telazinha aqui, ó, com dois campos de entrada, dois JTextField, três radio buttons com um agrupador, tá bom? Um JButton, para a gente clicar nele de acordo com a seleção aqui da operação, e um label para mostrar o resultado aqui embaixo, ok? Tudo vai ser acionado mediante a escolha da operação e o clicar do botão aqui. O que é que nós temos de diferente aqui, pessoal? Nos outros programas, aqui abaixo da linha do início da tela, nós criávamos os objetos, de acordo com o que nós queríamos. Aqui, se eu fosse criar um objeto, eu ia ter que criar 4. Divisão, multiplicação, soma e subtração. Beleza? Só que, diferentemente, eu criei aqui um método. Um método estático, porque ele vai ajudar a gente a criar o objeto em tempo de execução. Ele é double, ou seja, ele vai retornar um double, certo? E o nome dele é efetuar cálculo. O que tem de diferente nesse método é o seguinte, ó, olha a assinatura dele. Nós temos o primeiro parâmetro da assinatura, OP, do tipo operação matemática. Então isso quer dizer que isso aqui, ó, vai ser um objeto do tipo operação matemática. Além disso, nós temos um atributo valor 1, do tipo double, e um atributo valor 2, do tipo double. Tudo na chamada desse método. Tá bom? E para ele executar, quando ele executar, o que ele vai me retornar como resposta? Uma operação, um objeto do tipo operação, beleza? Que está aqui, executando o método calcular. E para esse método calcular ser executado, ele precisa de valor 1 e valor 2. Certinho? Que são esses que estão chegando aqui, ó. Então, olha só que legal. Eu tenho o método calcular. O que é que nós temos que levar em consideração? Nós temos o método calcular aqui. Eu vou colocar aqui, ó. Vou clicar na lâmpadazinha e vou colocar a anotação de sobrescrita, como já fizemos nos outros. Temos a de soma, ok? Tá aqui, ó. Já tá com a anotação. Temos subtração. Só não tem multiplicação ali porque eu não coloquei na tela, tá bom? Mas olha o método de cada um. É o método calcular com assinatura igual, mas o comportamento vai mudar de acordo com a escolha da classe filha. Mas todo mundo estende a operação matemática. Então esse método aqui, ó, ele chega um objeto do tipo operação matemática, que eu não defini qual é ainda, porque eles são de 4 tipos, e valor 1 e valor 2, para que esse objeto, quando for escolhido, leve esses dois valores para efetuar o cálculo na memória. Ok? E onde é que nós vamos fazer isso? Lá no clicar do botão. Ó. Quando eu clicar no botão, estão vendo aqui, ó, Action Performance do botão calcular, eu vou pegar os dois valores que foram digitados na tela. Estão vendo aqui, ó, get no JTextField valor 1, aquele lá da tela. Converto para double e gravo dentro de uma variável chamada pValor1, que é do tipo double. A mesma coisa para valor 2, certinho? Feito isso, pessoal, olha agora onde nós vamos usar os rádios. Se o radio button selecionado for soma, então naquele label lá embaixo, ó, neste label aqui, ó, eu vou escrever o quê? Um texto chamado soma concatenado com um novo objeto soma mais o parâmetro valor 1, que é esse aqui, mais o parâmetro valor 2, que serão passados para um método chamado efetuar cálculo. Então olha que legal. Eu estou criando o objeto na hora que eu escolho qual é o objeto. Então, dessa forma, eu economizei processamento da minha máquina ou do servidor, porque eu só crio esse objeto na hora que eu escolher, ok? E esse objeto pode ser criado de quantas formas? 4, ou 5, ou 6, depende do que você vai fazer de cálculo. Então, por isso que é chamado de polimorfismo, porque na hora que efetuar esse método aqui, ó, efetuar cálculo, um dos parâmetros é a criação de um novo objeto.
de acordo com a escolha que o usuário fez lá embaixo. Certinho, pessoal? Então eu vou testar aqui para a gente ver se vai funcionar. Ó. Executar o arquivo. Ok? A tela está pequenininha, mas acho que não tem problema. Ó lá. Vou digitar 9 para o P valor 1, né? E 2. Ok? Então se eu vier aqui embaixo, ó, esses dois valores aqui, ó, são esses dois elementos aqui do código, ó, que eu vou pegar, converter para double e setar nessa variável. E olha aqui, ó, eu vou escolher a soma. Então, eu vou entrar nesse if aqui, ó, certinho? Quando eu entrar nesse if, ó, eu vou escrever esse texto aqui no label, soma, concatenado com o resultado da execução do efetuar cálculo, criando um novo objeto do tipo soma e junto com ele mandando esses dois valores. Então, quando eu mandar efetuar, ó, olha lá, soma igual a 11. Por quê? Porque quando eu chamei o método efetuar cálculo, que é esse aqui, ó, estão vendo? O que eu mandei para ele? Um new soma mais o 9 e mais o 2. Quando ele mandou executar esse OP calcular aqui, ó, ele pegou a sobrescrita do método soma, que foi o novo objeto que eu mandei criar. E o que ele retornou para mim? A soma. Quando essa soma chegou aqui, este método aqui pegou todo esse elemento que foi executado e mandou escrever no label. Da mesma forma, pessoal, são os outros. Ó. Se eu mandar subtrair, ó lá, efetuou. Ou seja, sobrescrever o método e criar o de acordo com a minha escolha. Ok? Se eu mandar dividir, ó lá, 4.5. Então, está funcionando aqui o nosso exemplo de polimorfismo. Ok? Lembrando que isso é uma das maneiras de usar polimorfismo. Existem algumas outras, existem outros exemplos. Tá bom? Então eu vou postar esse código do jeito que está aqui. Ó, e qual vai ser a atividade para você treinar, ver se você entendeu direitinho? Colocar aqui para efetuar a multiplicação. Certo, pessoal? Com isso a gente fecha o item de polimorfismo. Beleza? Então até a próxima aula, que nós vamos falar sobre classe abstrata, método abstrato, para depois a gente entrar no conteúdo que é interface, ok? Depois do conteúdo de interface, aí nós vamos começar com a parte de banco de dados, que começa a ficar mais interessante, que dá para utilizar todos esses mecanismos aí. Certinho, pessoal?